Fala pessoal, muito boa tarde a todos, tá? Boa noite também. Espero que todo mundo esteja bem, que tenham tido uma excelente semana. Hoje é sábado, dia letivo, então vamos trabalhar um pouquinho. Em primeiro lugar, eu gostaria muito, gostaria não, eu espero muito que todos estejam bem nessa crise, nessa pandemia, né? Resguardem-se, sigam as orientações da ciência. Ok, pessoal? Esse é o conselho que eu posso dar a vocês. Para falar um pouquinho da nossa aula de hoje, a aula é bastante tranquila. Ela vem para adicionar um conhecimento sobre o que a gente começou a falar nessa primeira, né, nessa última aula remota, né? Primeira aula remota, mas última que a gente teve. Essa aula remota a gente falou um pouquinho sobre artigo científico, sobre um resumo, né, que é até o trabalho que vocês têm para fazer. Então, nesse vídeo aula, nessa aula remota de hoje, eu vou tentar mostrar para vocês um pouquinho de como é a estrutura de um trabalho acadêmico. Então eu vou mostrar para vocês, vou dar ênfase em duas normas, começar por essa daqui da 14724, válida ainda, né? E para falar um pouquinho sobre como são trabalhos acadêmicos. Depois eu vou te mostrar um pouquinho sobre como é um projeto de pesquisa, que é o que deve se fazer antes do trabalho acadêmico, né? Primeiro a gente faz um projeto e depois faz o trabalho propriamente dito. E por último, eu vou mostrar para você um trabalho acadêmico, vou mostrar um trabalho meu, um trabalho que eu fiz na faculdade, e que ele vai mostrar para vocês, ele vai conter a estrutura para você fazer um trabalho todo. Então, gente, em primeiro lugar, você precisa saber que um trabalho, para um trabalho acadêmico, um trabalho científico, ele é regido por normas. Então, eu já coloquei para você na aula passada um monte de arquivos com as normas, né? Aliás, um monte de arquivos não, um único arquivo zipado com diversas normas para que você tenha em mãos aonde pesquisar quando você ficar com dúvida de qual é a formatação do meu trabalho, qual é a ordem que eu tenho que seguir. Então, tudo isso, essas normas vão te responder. Então, pessoal, se liga só. Eu vou começar com você nessa norma aqui. Se você quiser baixar, eu já deixei disponibilizada lá. Então dá uma olhada. Ela vai falar sobre trabalhos acadêmicos, qual é a informação e documentação. Então, primeiro a norma só tem um sumário. Ela conta um pouquinho pra gente o que vai ser, o que vai ter nela. Ela mostra quais outras normas ela se referenciou. Então tem um monte de normas que ela se referencia também. E aí aqui no item 3 ela coloca termos e definições. Ela vai definir um monte de coisas sobre o que é abreviatura, o que é anexo, o que é apêndice, qual é a diferença entre um e outro. Tá? E isso é importante ao decorrer da confecção do trabalho, você saber essa diferença. Tá? Mas por hora não vale a pena você ficar lendo cada um deles e tentando decorar. Perdão, ler até vale a pena, mas não vale a pena você decorar eles. Isso aí você vai aprender naturalmente. Então o que me importa falar hoje aqui com vocês é a estrutura de um trabalho acadêmico. Então dá uma olhada aí, pessoal. Ops, fiz besteira aqui. Tá aqui, ó. Estrutura de trabalhos acadêmicos compreende parte externa e parte interna, com a finalidade de orientar os usuários. A disposição de elementos é dada no esquema 1. Então, gente, olha o esquema 1. Olha o esquema 1 que é interessante. Basicamente, o que é parte interna e parte externa? Parte externa é a capa, que é obrigatório, e o que chama de lombada, que é opcional. E a parte interna é o resto todo do trabalho. Beleza? Agora, pessoal, dá uma olhada nisso. Existe algo que você precisa saber diferenciar, que é isso daqui. Deixa eu ver se eu consigo até grifar. Vamos ver. Taxar texto. Sublinhar texto. Vamos ver, ó. Elementos pré-textuais. Consegui. Elementos textuais e elementos pós-textuais. Então perceba que pelo nominho a gente já sabe que um vem antes do texto, o outro é o texto e o último é depois do texto. Olha o prefixo dizendo aí pré, antes do texto,
textual no texto e pós-textual é o que vem depois. Então, o que vem antes do texto, galera, é isso aqui, ó. Você vai ter vários elementos que você vai ter que... Você é obrigatório e alguns são opcionais, mas que vai fazer a organização do seu texto, logo depois da parte externa, que é a capa. Aí você tem isso, ó, folha de rosto, eu vou ler as obrigatórias, ó. Folha de rosto, a folha de aprovação, então se é um trabalho acadêmico, você vai ter aquela folha para saber se foi aprovado ou não no final. Depois você tem um resumo na língua sua, na língua vigente, na língua local, e um resumo em língua estrangeira, 2 itens obrigatórios, e por último item obrigatório, sumário. É claro, essas listas aqui, ó, de ilustrações, tabelas, abreviaturas, símbolos, isso aqui, gente, é opcional. Às vezes o seu trabalho tem só 2 siglas. Então não vale a pena você colocar uma lista com 2 siglas. Mas às vezes o seu trabalho tem 40 siglas diferentes. E aí, para não ficar confuso, você coloca uma lista de abreviaturas e siglas, entendeu? Bom, o último item pré-textual obrigatório, pessoal, é o sumário. Sumário é muito, muito importante, porque com ele a gente consegue localizar o que a gente quiser achar num trabalho. Então isso é de suma importância. Existe outra norma, melhor dizendo, que vai falar sobre como deve ser esse sumário, ok? Agora, vamos mais, gente, vamos mais. Já falamos dos elementos pré-textuais, agora eu vou falar do elemento textual. Pessoal, o elemento textual é a parte maior do seu trabalho, é aqui onde vai estar o conteúdo dele, é onde vai estar o que eles chamam aqui de texto, né? Então, como vai ser esse texto? Bom, como você já aprendeu um dia lá fazendo redação no ensino fundamental e médio, ele vai seguir essa ordem de introdução, desenvolvimento e conclusão. Parece bastante simples, mas vocês vão ver que algumas dessas partes são um pouco complicadas. Eu destacaria a introdução como sendo a parte mais complexa. Por quê, gente? Na introdução, você vai ter que descrever vários fatores sobre o seu trabalho diretamente. No trabalho que eu vou mostrar vai ter bonitinho o que precisa ter nessa introdução. Mas basicamente ela precisa ter um texto introduzindo ao assunto, contando qual é o cenário, o que você vai falar. Se você vai falar sobre... nós somos da engenharia elétrica, eu sou da engenharia civil, então vamos pegar temas das nossas áreas e tem que contextualizar para que dê início ao texto. Nessa mesma introdução, você vai precisar dizer qual é o seu objetivo dessa pesquisa. Qual é o objetivo geral dessa pesquisa? Onde você quer chegar? E para chegar nesse objetivo geral, você tem que descrever os objetivos específicos. Então, esse objetivo específico é objetivos um pouco mais detalhados, são objetivos que você vai traçar ao longo do seu trabalho para chegar no objetivo geral. Entenderam mais ou menos? Então, primeira coisa é introduzir, contar, contextualizar, depois contar o objetivo geral, o objetivo específico. Depois de falar isso, pessoal, você vai precisar de algo fundamental para qualquer pesquisa, que chama-se justificativa. Pessoal, um trabalho ele só tem relevância se ele for justificável. Então, essa justificativa ela tem que se dar em alguns sentidos. Por exemplo, ela pode ser uma justificativa social. O seu trabalho ele vai como é que fala? Ele vai influenciar diretamente a vida das pessoas, ele vai trazer melhorias para a vida das pessoas. É um exemplo, essa é uma relevância social. Ah, não, o meu trabalho ele traz uma relevância no sentido ambiental. Ele cuida do meio ambiente e, por consequência, vai cuidar do povo, então é uma outra justificativa. Ah, o meu trabalho ele tem uma relevância econômica. Eu fiz um balanço econômico para provar que tal elemento pode ser utilizado. É um outro tipo de justificativa. Mas o que você precisa saber é que o seu trabalho precisa ser justificado. Não adianta nada você estudar algo que não tem relevância nenhuma para a sociedade.
Então você tem que justificar o seu trabalho numa relevância social, numa relevância acadêmica, numa relevância econômica e numa relevância ambiental. Pelo menos esses 4 pilares aí são bastante interessantes vocês pensarem em pesquisa com isso. Ainda na introdução, e para finalizar a introdução, a gente tem algo que chama-se de metodologia, pessoal. A metodologia tá mais ou menos no nome, né? Ele diz que é o método. Então é aqui onde você vai ter que contar para a gente qual é o método que você vai utilizar para fazer a sua pesquisa. Pesquisa científica, gente, é estudado por muitos autores há algumas centenas, algumas décadas, né? Eu ia falar centenas, não tem essa informação, mas em algumas décadas como se fazer trabalhos acadêmicos, pesquisa científica, ela é estudada por muita gente. Então essas pessoas elas delimitaram alguns métodos de pesquisa, como por exemplo a revisão de literatura. É um jeito de se pesquisar. Você vai na literatura disponível, ou seja, em tudo que já foi publicado em artigos, em revistas, em teses e dissertações, em publicações, em livros principalmente, e você faz uma revisão dessa literatura toda. Pega os autores mais importantes e coloca ele no seu trabalho e faz eles conversarem, dizendo se um concorda com o outro, o que não concorda, o que concorda, elaborando assim uma relação. Esse é um tipo de trabalho. Você pode fazer também um trabalho, um estudo de caso, que é uma pesquisa de campo. Então você vai e analisa um caso específico para tentar concluir alguma coisa. Existem vários tipos de pesquisa científica, tá? Vários tipos mesmo. Você pode fazer uma pesquisa em campo, uma pesquisação, né? Eu, como professor, posso tentar fazer uma pesquisa com meus alunos, introduzindo para eles algum material de aula e verificando se isso deu certo. É um tipo de pesquisa também. Então, gente, olha quanta coisa tá aqui nesse introdução, né? Parece pequenininho a introdução, mas é muita coisa. Daqui a pouco no trabalho acadêmico meu, você vai ter uma noção melhor de quais elementos precisam ter. Bom, continuando elementos textuais, pessoal, a gente tem aqui o desenvolvimento. Desenvolvimento, gente, basicamente é você tentar cumprir aquilo que você propôs nos seus objetivos específicos. Você disse nos objetivos específicos que ia fazer isso, isso e aquilo para chegar em alguma conclusão. Então, o desenvolvimento é você descrever esses objetivos específicos, você mostrar o que você fez de fato. Então, você pontuar o que seu trabalho vai conter, tá bom? Essa parte acredito que seja uma parte mais volumosa, é onde você vai ter o seu assunto se discorrendo, né? o assunto do seu tema se desenrolando. E por último, de elementos textuais, gente, é a conclusão. Aqui é onde você vai concluir o que você tentou objetivar desde o começo. Vale lembrar uma coisa importante. Às vezes você conclui algo que não era esperado. Isso não faz o seu trabalho acadêmico pior e nem melhor. Às vezes a gente pensa em alguma hipótese para o trabalho e ela não é concluída no final. Isso não deixa o seu trabalho mais pobre de maneira alguma. É claro que a gente gosta de chegar a uma conclusão positiva de algo, mas às vezes chegamos numa conclusão negativa. E seu trabalho teve grande importância de mostrar esse caminho, de mostrar também o que não deu certo, o que precisa ser melhorado. Então, gente, vale lembrar isso. A conclusão é hiper importante, mas ela pode ser negativa também, ok? Para finalizar, a estrutura de um trabalho, gente, tem esses elementos pós-textuais, que são tranquilos, que basicamente são as referências, onde você vai colocar todos os autores que você se referenciou. Vale lembrar algo bastante importante aqui. Quando você fizer a sua introdução, desenvolvimento e conclusão, você nunca pode dar a sua opinião. Não é que nunca pode se dar, mas a sua opinião ela não é importante para o meio técnico científico. O que o professor Hugo fala não tem importância nenhuma. Agora, sobre o tema que você quer estudar. Agora, se você for falar, vamos supor que você vai falar sobre eletricidade. E aí você está falando de corrente elétrica.
E aí você vai falar, o professor Hugo me ensinou que corrente elétrica é um movimento ordenado de elétrons caminhando em um circuito e alguma outra definição. Bom, essa definição, gente, por mais que você tenha aprendido comigo ou com algum professor, não fomos nós quem fizemos. Então você deve referenciar a pessoa correta. Você deve ir atrás de uma literatura, de um livro, e referenciar o autor correto. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, as nossas opiniões, elas não têm relevância acadêmica, elas não têm relevância científica. E aí sim, qual é o caminho? O caminho é sempre pesquisar. Pesquisar, pesquisar e pesquisar. Vocês vão ter que ir nos livros, vocês vão ter que ir nos artigos, nas revistas, nos periódicos e em todos os tipos de trabalho, sejam teses, dissertações, e tentar ir atrás do seu tema, ok? Tentar ir atrás do seu objetivo. E para isso você deve referenciar tudo o que você pegar. Vale lembrar que o que você disse, alguém pensou antes, alguém escreveu, alguém teorizou isso. Então você vai precisar dessas referências. Por último, você vai colocar o glossário, o apêndice e o anexo e o índice são opcionais se você precisar. Ah, professor, o que são isso? O que são essas coisas, né? Aí você vai no comecinho dessa norma, naquele comecinho que eu te passei, e vai estar descrito lá o que é cada coisa. Legal, pessoal? Deu para ter uma ideia de como é um trabalho acadêmico? Ele é bastante criterioso, né? Ele tem bastante regras, eles possuem bastante regras, e você deve segui-las. Vale lembrar o porquê disso, gente, para que os nossos trabalhos fiquem universais e que para o conhecimento seja difundido e que todo mundo consiga se comunicar. É para isso que tem uma padronização, beleza? Pessoal, isso é sobre trabalhos acadêmicos. Agora eu vou numa outra norma, que é a norma, dá uma olhada, ela é, aqui em cima, perdão, ficar mexendo dessa maneira, é a norma 15287. Ela basicamente é igual à norma anterior, mas ela fala sobre projeto de pesquisa e não sobre trabalho acadêmico, beleza? É um pouquinho diferente. Eu vou mostrar para vocês agora. Então, gente, esse começo ela também fala as palavras, a norma que ela se referenciou, as definições. Eu quero vir aqui já para o item 4, que é a estrutura dele, né? A estrutura, gente, depois você vai ler quando você estiver fazendo o seu projeto. Então tem capa, o que precisa ter na capa, parte, elemento pré-textual, que é folha de rosto, lista de ilustração, de tabela, de abreviatura, símbolo, sumário, tudo isso. Mas o que eu queria falar é do seu elemento textual. Textual, porque o pré-textual e o pós-textuais não tem a ver com o tema, né? Tem a ver mais com a estrutura do trabalho, e aí você pega a norma e leia. Dá uma olhada, eu quero ler para você o que são os elementos textuais de um projeto. Dá uma olhada. O texto deve ser constituído de uma parte introdutória, na qual devem ser expostos o tema do projeto, o problema a ser abordado, as hipóteses, quando couber, bem como os objetivos a serem atingidos e as justificativas. É necessário que sejam indicados o referencial teórico que o embasa, a metodologia a ser utilizada, assim como os recursos e o cronograma necessários à sua consecução. Pessoal, dá uma olhada. A única diferença entre o projeto de pesquisa e esse trabalho acadêmico, que era essa norma que eu estava mostrando, é que o projeto de pesquisa ele tem alguns itens a mais. Então, olha só, no projeto de pesquisa, você vai precisar indicar os recursos que você vai utilizar, tá? Recursos financeiros mesmo, recursos materiais mesmo, ok? Você vai precisar falar isso. E você vai precisar indicar um cronograma para a confecção do trabalho. Então, tudo isso, tudo aquilo que eu havia falado, você vai ter que colocar. E no projeto de pesquisa, que é o que vem antes do trabalho, quando a gente vai tentar dizer o que vamos fazer, você vai precisar seguir essa norminha aqui. Vale lembrar que o projeto pode ter um problema, pode ter uma hipótese para você se partir e ter um norte de objetivos, né? E é essa a estrutura de um projeto de pesquisa, pessoal. Então eu vou fechar essas abas aqui. E para finalizar essa nossa videoaula, vou finalizar aqui, eu vou mostrar para você o meu trabalho acadêmico.
tá? Esse trabalho acadêmico, pessoal, é um trabalho que eu fiz durante a minha graduação. Aqui não cabe mostrar se o trabalho estava bom ou ruim, tá? Aqui eu só quero te mostrar a estrutura do trabalho. Então, pessoal, dá uma olhada nisso aqui. Primeira coisa que tem mostrado, começa da página 12. Como assim, professor, da página 12? É porque os elementos pré-textuais, pessoal, devem ser contadas as páginas, porém não numeradas. Então você não vai numerar as páginas, começa a numerar a partir dos elementos textuais, beleza? Então dá uma olhada, olha só, eu tenho a introdução, aí depois da introdução, gente, eu contei os objetivos, o objetivo geral e o específico. Depois disso, pessoal, a justificativa, que eu falei para vocês, a metodologia, e aqui eu contei como é que eu vou dividir o meu trabalho. Isso aqui, estrutura do trabalho, não obrigatório, viu, pessoal? Mas, olha o que é obrigatório, esses primeiros itens aqui, ó. Na sua introdução, você vai ter que ter uma contextualização, vai contar o objetivo geral específico, vai justificar, vai contar como você vai fazer o trabalho, que é a metodologia, e aí sim você introduziu. Depois, pessoal, no item do desenvolvimento, eu coloquei aqui revisão da literatura, que foi o meu trabalho falava sobre reforço estrutural com manta de fibra de carbono aderido à viga com resina geopolimérica. Esse era o meu tema, é um tema de reforço estrutural. Então, para que eu situasse o leitor, eu primeiro contei para ele o que é reforço estrutural, quais são os materiais utilizados, depois eu contei para ele o que são os geopolímeros, que é a resina que eu utilizei para colar a manta de fibra de carbono. Essa manta de fibra de carbono chama polímeros reforçados com fibras de carbono, tá? É a manta propriamente dita. Então olha só, eu falei o reforço estrutural, e aí nos materiais eu contei quais materiais eu ia utilizar, que são os geopolímeros e a manta de fibra de carbono. Depois eu coloquei os modelos que eu vou analisar, como eu vou analisar esse meu trabalho, esse meu, como é que eu digo? O desempenho da viga, como eu vou analisar ela aos esforços que ela vai sofrer. E aí, gente, depois desse item, eu coloquei a aplicação das mantas, como é que vai funcionar para aplicar a manta, e depois o programa experimental. O meu trabalho, ele não foi somente sobre revisão de literatura, ele teve a revisão de literatura e uma parte experimental. Nós moldamos 9 vigas de concreto armado com mantas de fibra de carbono aderidas com resina geopolimérica e rompemos elas todas. E aí aqui na parte 3 eu contei como é que foi esse processo, como é que eu moldei as vigas, do que ela era feita, era de concreto, de aço, resina epóxi, resina geopolimérica, e depois tive análise dos resultados, onde eu vi qual resistiu mais, qual resistiu menos, montei gráficos para isso, tudo, e por último concluí, tá bom? E mais à frente tem as referências. Vale lembrar que as referências não tem pontuação, mas tem página. Então, pessoal, passando para frente, dá uma olhada, ó. Tem um texto de introdução, um textinho, depois o objetivo geral, olha só o que eu tinha contado para você. Avaliar o desempenho de um reforço estrutural de sistemas compósitos com manta de fibras de carbono e resina geopolimérica em relação ao sistema tradicional de mantas de fibra de carbono com resina epóxi. Então eu fiz uma comparação, coloquei os objetivos específicos, a justificativa, o porquê disso tudo, qual é a metodologia que nós vamos traçar nesse trabalho, tá? E uma estrutura de trabalho, que é o que eu disse, não obrigatório, e aí sim, ó, revisão da literatura, e aqui contando tudo, quais são os meus materiais, o que eu utilizei, tá? Colocando qual é o material, análise química, análise física dele, se ele é muito resistente. Aqui a gente vai detalhar bem, tá? Detalhar bem mesmo. Aqui ó, alguns esquemas de viga que a gente fez, as formas de calcular, os modelos de cálculo que nós tivemos. Dá uma olhadinha aí. Bom, vamos continuando aqui, ó. Aplicação. Ó, pessoal, aqui são as vigas que a gente rompeu, né? Essa é uma foto da época de faculdade, esse rapaz aqui com os EPIs, bota, né? Esse sou eu.
lixando as vigas para colar a manta de fibra de carbono. Tá? Então depois de lixado as vigas ficam assim. Vamos mostrar para você mais a parte experimental, só para termos de curiosidade. Ó, os materiais utilizados para a confecção. Aqui é o tipo da resina que a gente vai usar. Esse é o outro componente. Aqui é a manta de fibra de carbono. Ó, parece um tecido, gente. E aí, ó, a gente passa a cola nela. Esse é um outro tipo de cola que a gente utilizou. Ó, passa a cola nela e depois gruda a manta. Dá uma olhada, ó, a gente colando as mantas na estrutura. E aí, pessoal, bom, aqui é o ensaio de rompimento das vigas, foi o que nós fizemos. E aí, pessoal, colocamos um monte de gráficos para colocar as conclusões, para analisar os resultados, ver se foi muito, se foi pouco, um monte de gráficos que vão demonstrar isso. Olha aqui a viga real sendo rompida lá, pessoal. Legal, né? Bom, isso não é muito importante para você, mas título de curiosidade. E depois, pessoal, conclusão e finalmente as referências aí, tá bom? Pessoal, eu acho que com isso você conseguiu ter uma ideia de como é um trabalho acadêmico. O mais importante, pessoal, é aquilo que eu falei da introdução. São vários elementos que você vai precisar se familiarizar. Tá? O objetivo geral, o objetivo específico, a justificativa, a metodologia, depois como é o desenvolvimento, como analisa os resultados, como monta gráficos e, por último, a conclusão. Então, pessoal, eu espero que te dê um norte para você entender qual é a estrutura de um trabalho. Então, você pegou um artigo científico que tem uma outra estrutura, mas ela é bem parecida com essa que eu te mostrei, e aí com isso eu acho que você vai ter um pouco mais de familiaridade com esse artigo que eu tinha te passado para ler e para você montar o seu resumo até o prazo estabelecido nosso aí, tá bom? Pessoal, um abraço, tenham um ótimo fim de semana. Eu vou colocar essas normas para vocês aí. Quem quiser, eu posso colocar o meu trabalho também. O meu trabalho não é o melhor trabalho do mundo, mas eu consegui uma publicação nele. Então eu transformei ele num artigo e ele foi publicado numa revista chamada Ibracon, que é uma revista falando só sobre concreto. Então ele é legal porque ele mostra mais ou menos essa estrutura, o que é cada item. Beleza, pessoal? Com isso, eu espero que vocês façam um ótimo resumo, tá? Vale lembrar que é muito difícil escrever, então às vezes a gente senta em frente ao computador e nada sai, parece que só os outros sabem escrever. E a dica que eu dou é, façam leituras, leiam muito. Professor, não gosto de ler. Então tente ler algo do seu interesse, algo que você curta, sabe? Pode ser Harry Potter, pode ser a Bíblia, pode ser o que você quiser ler, você pode ler. Isso tudo vai te dar bastante vocabulário e para como você conseguir escrever melhor. Tá bom, pessoal? Então, não tem segredo esse negócio de escrever, não tem uma fórmula mágica. Escrever você vai ter que tentar, você vai ter que sentar, você vai tentar e tentar e tentar. Beleza, pessoal? Um grande abraço. Eu me coloco à disposição aqui para qualquer dúvida que vocês tiverem. E tamo junto. Um abração, bom fim de semana a todos. Se cuidem e respeitem a Organização Mundial da Saúde, respeitem as orientações da ciência. Um abraço!